Prepare-se para uma jornada de descobertas fascinantes e reviravoltas surpreendentes. Você já imaginou como uma figura histórica controversa pode ter moldado o curso da humanidade? No emocionante vídeo que você está prestes a assistir, mergulharemos na vida e nas façanhas de um dos homens mais polêmicos e influentes de todos os tempos, Paulo, o apóstolo. Em uma época de crenças fortes e ideais em conflito, Paulo desafiou as normas estabelecidas e ousou proclamar uma mensagem contraintuitiva que viria a sacudir os alicerces do mundo antigo. Sua jornada repleta de perigos e recompensas rápidas irá cativar sua mente e abrir os olhos para uma nova compreensão do impacto do cristianismo primitivo. Prepare-se para questionar suas próprias convicções enquanto desvendamos os mistérios por trás do homem que mudou o destino de milhões. Quem foi Paulo? Qual foi o verdadeiro legado que ele deixou para trás? As respostas podem surpreender você. Então, se você está pronto para mergulhar em uma história repleta de intrigas, coragem e fé inabalável, não perca mais tempo. Aperte o play e embarque nesta jornada épica que irá desafiar suas expectativas e deixá-lo ansioso por mais. A história completa e triunfante de Paulo, o apóstolo de Cristo. Se passaram-se anos desde o milagre da Virgem Maria, que trouxe ao mundo um bebê judeu de pele escura e oliva. Esse bebê se tornaria um homem que, por meio de sua filosofia e ações, mudaria o curso da história. Ele alteraria as marés do tempo para unir os laços entre o passado, presente e futuro. Indubitavelmente, ele se destacaria como a figura mais significativa já a pisar nesta terra, tecendo uma história eterna de salvação com sua vida, morte e ressurreição. Entretanto, um pouco mais de 10.000 quilômetros ao norte, outro menino nasce no mundo ao contrário. Diferente do bebê milagroso da Virgem Maria, esse filho não possui o título distinto de Salvador ou Messias. No entanto, sua influência transformará para sempre o curso dos eventos. Seu impacto não surgirá do fato de personificar pessoalmente a história eterna da salvação, mas de compartilhar a história. Além de mostrar a todas as pessoas o poder e a redenção incorporados na história de Jesus. O nome desse bebê era Saulo. Mas conforme o tempo passa, ele crescerá e se tornará uma das figuras mais influentes, inspiradoras e polarizadoras de seu tempo e além. Sua fama se tornará apenas secundária em significado à história do homem ao qual ele dedica sua vida para recontar e compartilhar. Saulo nasceu em Tarso, a cidade situada na Turquia moderna que havia caído sob o domínio romano 70 anos antes de Saulo. Saulo era cidadão romano, embora não esteja claro como ele adquiriu sua cidadania romana. É provável que os avós de Saulo possuíssem terras antes da colonização de Tarso pelos romanos. Como era costume, possuir terras dentro do território romano concedia a cidadania romana aos proprietários de terras e seus descendentes, permitindo-lhes certos privilégios, incluindo a manutenção e observância de tradições locais e práticas culturais como o da Cilícia. Tarso prosperou como um centro de comércio, riqueza e conhecimento. Possuía uma das maiores universidades do mundo conhecido, rivalizando apenas com Atenas. Foi nesta cidade movimentada que Saulo passou seus anos formativos, beneficiando-se de sua cidadania romana e das vastas oportunidades que ela proporcionava. Assim como qualquer outro habitante da cidade, Saulo nasceu em uma família judia. Seu pai, um fabricante de tendas e fariseu, ensinou seu ofício e crenças a seu filho por volta dos 14 anos, aproximadamente em 20 depois de Cristo. O pai de Saulo o levou para estudar sob a orientação de Gamaliel, um fariseu de alto escalão e um velho amigo da família, em Jerusalém. Essa mudança de Tarso para Jerusalém pode ter sido iniciada pela própria fé de Saulo. Jerusalém, a cidade santa, era o centro espiritual do judaísmo, e a presença de Gamaliel ofereceu uma oportunidade inestimável para Saulo aprender com um dos mais renomados mestres religiosos de seu tempo. A parceria de Saulo com Gamaliel marcaria o início de sua transformação de simples seguidor da lei judaica para um dos maiores defensores do cristianismo. Porém, ao mesmo tempo em que Saulo se dedicava aos ensinamentos de Gamaliel, uma nova seita começou a surgir em Jerusalém. Uma seita baseada na crença de que um homem chamado Jesus de Nazaré era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Para Saulo, essa seita era um desafio direto à sua compreensão do judaísmo. Aqueles que seguiam Jesus eram considerados hereges, desviando-se da lei e tradição judaicas. Saulo, zeloso em sua devoção à lei,
via os seguidores de Jesus como uma ameaça à fé judaica e ao povo judeu como um todo. Ele acreditava que era seu dever perseguir e erradicar essa nova seita antes que ela corrompesse ainda mais as crenças do povo. E assim, com a autoridade concedida pelos líderes judaicos, Saulo partiu em uma cruzada para prender, punir e até mesmo matar os seguidores de Jesus. Sua jornada começou com uma viagem a Damasco. No caminho, uma experiência que mudaria sua vida para sempre ocorreu. Uma luz brilhante do céu o cercou, derrubando de seu cavalo e cegando-o temporariamente. Nesse momento de escuridão física, uma revelação divina se fez presente. Uma voz falou com ele, uma voz que se identificou como Jesus, aquele mesmo homem que Saulo tanto perseguia. "Por que você me persegue?", a voz perguntou. Confuso e atordoado, Saulo perguntou quem estava falando. A resposta ecoou: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo." Nesse momento de encontro direto com o divino, Saulo percebeu a verdade. Ele estava lutando contra o próprio Salvador, o Messias prometido. Compreendendo sua cegueira espiritual e o erro de seus caminhos, Saulo se entregou completamente à vontade de Jesus. Ele se converteu à fé cristã naquele instante, tornando-se um dos discípulos mais fervorosos de Jesus. A cegueira que Saulo experimentou fisicamente foi apenas o começo de sua jornada de transformação espiritual. Ele foi levado a Damasco, onde passou 3 dias em oração e reflexão. Durante esse tempo, um homem chamado Ananias foi enviado por Deus para curar a cegueira de Saulo e batizá-lo, marcando sua entrada oficial na comunidade cristã. A transformação de Saulo foi profunda e imediata. Ele abandonou seu antigo nome e passou a ser conhecido como Paulo, uma homenagem ao seu novo papel como apóstolo de Cristo. Sua cegueira física foi curada, mas sua visão espiritual foi renovada e ampliada além de qualquer medida. A partir desse momento crucial em Damasco, Paulo se tornou um dos maiores defensores e propagadores do cristianismo. Sua experiência pessoal com Jesus o impulsionou a viajar extensivamente, espalhando a mensagem de salvação por todo o mundo conhecido da época. Paulo não era apenas um pregador apaixonado, ele era um intelectual brilhante, capaz de articular e defender as verdades da fé cristã de maneira persuasiva e convincente. Suas epístolas, ou cartas, escritas para as várias comunidades cristãs que ele estabeleceu ou visitou, são uma parte essencial do Novo Testamento e uma fonte vital de ensinamento e orientação para os cristãos de hoje. No entanto, o caminho de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou oposição feroz e perseguição constante por parte das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Ele foi preso, espancado, apedrejado e, em muitas ocasiões, quase morto por sua fé. No entanto, em meio a todas essas tribulações, Paulo permaneceu firme em sua convicção de que estava cumprindo o chamado de Deus para levar o Evangelho ao mundo. Uma das jornadas mais marcantes de Paulo foi suas viagens missionárias. Ele embarcou em várias jornadas ao redor do Mediterrâneo, estabelecendo comunidades cristãs e fortalecendo as existentes. Suas viagens o levaram a cidades importantes como Antioquia, Éfeso, Filipos, Atenas e Roma, onde ele pregou e ensinou com uma paixão e autoridade que cativaram multidões. Em suas epístolas, Paulo aborda uma variedade de questões teológicas, éticas e práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs de sua época. Ele oferece conselhos sábios sobre como viver uma vida cristã autêntica, como tratar os outros com amor e respeito, e como manter a fé em tempos de adversidade. Suas palavras continuam a ressoar e a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo hoje. No entanto, mesmo enquanto Paulo trabalhava incansavelmente para espalhar o Evangelho, ele nunca se esqueceu de sua própria humanidade e fraqueza. Ele escreveu sobre sua luta pessoal com o pecado e sua dependência constante da graça de Deus. Em suas palavras, vemos não apenas um grande líder e teólogo, mas também um homem humilde que reconheceu sua necessidade de redenção e perdão. O fim da vida de Paulo foi marcado pela adversidade e pelo sofrimento. Ele foi preso em Roma, onde aguardou julgamento por suas atividades cristãs. Durante esse tempo de prisão, ele continuou a escrever cartas de encorajamento e instrução para suas comunidades, incluindo algumas de suas obras mais famosas, como as cartas aos Efésios, Filipenses e Colossenses. A perseguição aos cristãos em Roma intensificou-se, e Paulo eventualmente enfrentou o martírio sob o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C.
Ele foi decapitado fora dos muros da cidade, dando sua vida pelo evangelho que tanto amava e pregava. Mesmo em sua morte, o legado de Paulo vive. Sua influência sobre o cristianismo primitivo e sobre a fé cristã como um todo é incalculável. Sua coragem, dedicação e paixão pelo evangelho inspiraram gerações de cristãos ao longo dos séculos, e suas palavras continuam a guiar e alimentar a fé daqueles que buscam a verdade de Cristo. Assim, enquanto refletimos sobre a vida e o legado de Paulo, o apóstolo, somos lembrados do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. A história de Paulo é a história de um homem comum, chamado por Deus para uma missão extraordinária. É uma história de redenção, coragem e fé inabalável que continua a ressoar através dos séculos, inspirando-nos a viver vidas de serviço, amor e compromisso com o reino de Deus. Encerramos este vídeo com um desafio para vivermos com uma fé semelhante à de Paulo, compartilhando o Evangelho com ousadia e amando de maneira incondicional. Se este conteúdo foi significativo para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal da Fé para mais conteúdos edificantes. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, fortalecendo-os e guiando-os em cada passo da jornada da fé.